Sim. Esse é Jesus. Sim. Nós somos dignos da misericórdia dele, porque ele morreu na cruz por nós. Então todos nós temos a chance de sermos salvos no último minuto. O ladrão da cruz, hein? E o ladrão da cruz? É lindo. Então, o tema da mensagem de hoje é: levante-se diante do não. Quem gosta de não? Na maioria das vezes, os nãos de Deus, meus queridos, têm a ver com o propósito dele para nós. Os nãos de Deus têm a ver com o cuidado de Deus conosco. Pois os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. E eles são focados em obras eternas. Eles são focados, os nãos de Deus, e Deus é bom, amém? A benignidade dele dura para sempre. Quando Deus é bom, então quando ele fala um não para nós, um cuidado, um conselho, ele tem um propósito para nós, então ele fala: isso vai sair do meu propósito, então eu vou falar não para o meu filho, para a minha filha. É porque ele vai trabalhar em obras eternas, para que a nossa vida possa deixar um legado. Puxa, um legado, uma coisa importante, um legado. Sim, nós vamos ensinar alguém, seja da nossa família, seja da comunidade, alguma coisa. Nós vamos ser usados por Deus para impactar a vida daquela pessoa para uma eternidade. E para Deus uma vida importa. Amém? Uma vida importa, como importou a vida das pessoas. Uma vida é importante, a sua vida é importante. Não, mas você vai falar, vou falar do rei Davi, mas o rei Davi é o rei. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama. Da mesma forma, porque ele morreu na cruz pelo rei Davi, por mim, por você. Então, ele vai muitas vezes nos trazer nãos, priorizando aquilo que ele tem de propósito nas nossas vidas, que vão impactar outras e que vão deixar uma história de legado, uma história de vida para alguém que vai mudar a vida do outro. A sua história vai impactar a vida de alguém. A sua fala, o seu comportamento, a sua mudança de vida. Mas nós não vamos ser reconhecidos por aquilo que nós passamos de ruim. Né? Deus vai fazer você ser reconhecido por aquilo que você se transformou, aquilo que você se tornou, não por aquilo que você é. Né? Hoje nós vemos muitas pessoas andando por aí, pastores, pastoras, que a gente nem imagina que a pessoa passou, não é verdade? Nós não precisamos falar o que nós passamos, o que nós sofremos. Nós precisamos impactar para aquilo que nós nos tornamos e somos. Amém. Então é isso que nós vamos ver hoje. A transformação de que Deus fez na vida do homem segundo o coração de Deus. Que por alguns momentos não foi um homem segundo o coração de Deus. Porque assim como eu e você, muitas vezes não somos mulheres e homens segundo o coração de Deus. Nós falhamos, mas Deus não falha. Então nós vamos ver uma passagem da vida de Davi, esse homem corajoso, vitorioso, mas que recebeu o nome de Deus e marcou a história de Israel para sempre, por conta dessa história, por conta desse não de Deus. Davi foi um homem maravilhoso, vitorioso, corajoso, enfrentou tantas lutas, tantas batalhas, tantas perseguições, não foi? E quando ele se torna rei em Israel, já mais velho, já passou o tempo das lutas,
Saul já tinha morrido, ele já estava mais maduro, mais tranquilo. E é nesses momentos de tranquilidade que a gente tropeça. Davi era um grande empreendedor, em tudo que ele colocava a mão, os seus empreendimentos iam bem. Davi estava numa fase, digamos que soberba. Conseguem entender? Estava numa fase de que ele achava que não precisava mais de nada, estava numa fase que ele está tudo dominado. E parecia que ele tinha esquecido de que todos os êxitos e sucessos dele tinham a ver com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a misericórdia de Deus. Todos os seus êxitos, todo o seu sucesso, todas as suas conquistas, todas as suas realizações têm a ver com a graça de Deus. Amém? Então, em 2 Samuel 7, capítulo 7, vou iniciar, nós vamos falar muito de 2 Samuel. Ele expressa o desejo de construir uma casa para Deus, porque ele estava muito poderoso, ele estava muito sossegado, ele estava muito equilibrado na vida, e aí ele diz assim: Senhor, eu quero construir uma casa assim maravilhosa, uma casa de ostentação mesmo. E eu esqueci. E Deus responde assim em 2 Samuel 7, Deus responde para Davi, a partir do 6 até o 8. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram uma casa, um palácio, uma casa de cedro. Prosseguindo, Deus afirma que ainda há muitas coisas boas reservadas para Israel, as quais também serão suas obras. Tendo gentilmente censurado Davi por supor que ele realmente precise de uma casa, Deus promete edificar-lhe uma casa muito melhor, uma que seria a dinastia eterna. Então Deus falou: você quer construir, Davi, uma casa para mim? Davi, o que eu tenho para você é muito maior. Eu vou construir em sua casa, você, uma dinastia eterna. Então Deus tem sempre planos para nós de algo às vezes muito melhor e maior do que nós queremos oferecer para Deus. Deus não precisa de nada de nós. Deus tem tudo. E nós achamos que nós queremos fazer alguma coisa para conquistar o coração de Deus, para sermos então chamados a atenção, agraciarmos, né? Olha, Deus, eu estou fazendo isso para Ti, eu estou dando isso para Ti. E a gente quer chamar a atenção de que Deus goste mais da gente ou não. Só que Deus falou: eu não preciso de nada, porque o que eu quero fazer na sua vida é muito maior do que você entende hoje. Porque hoje você não entende os planos de Deus. Os planos de Deus são muito maiores, melhores do que os nossos. E muito mais importantes do que você pensa. A importância do que Deus tem com a sua vida, do que Ele quer construir através da sua vida. E aí ele continua no capítulo 7, a partir do 11 até o 16, e ele fala assim: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Olha o que ele está dizendo a Davi. Davi, eu vou dar descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem, olha só, e descansares com teus pais. Veja o que Deus está falando para Davi: ó, você vai descansar com seus pais. Não está falando de túmulo. Deus está falando de eternidade.
Você vai descansar com seus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente. Davi recebe uma promessa. O meu descendente vai ser levantado por Deus e vai proceder e estabelecer o reino de Davi. Este teu descendente que vai edificar a casa em meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai. Olha que coisa linda. Deus está falando assim: eu vou ser por pai e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Deus vai dar a costa dele, se ele errar. Amém? Quem chora quando Deus vai dar as costas, gente? Mas a minha misericórdia não se apartará dele. A misericórdia de Deus é presente na nossa vida. A misericórdia, ela não se afasta de nós. A misericórdia está à nossa disposição. Não se sinta pesada, não se sinta pesado, não se culpe tanto, não olhe para a sua vida com peso. A misericórdia de Deus está à sua disposição e à minha disposição. E aí ele diz: como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul. De Saul ele retirou. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Uau! Deus promete dar continuidade à vida de Davi. Como Deus promete dar continuidade à nossa vida também. Ele conhecia o coração de Davi. Ele sabia que Davi era um homem e ele não dá algo maior que a gente possa suportar. Amém? Mas depois dessa promessa, depois dessa profecia, Davi ainda continua com uma certa soberba, com uma certa segurança naquilo que ele tem, naquilo que ele possui. E ainda Deus fala para ele: olha, vou dar continuidade no seu herdeiro, no seu filho. Davi falou: estou de boa aqui, né, gente? E agora, né, eu não preciso mais ir para a guerra, porque eu já estou idoso, carteirinha de idoso, brincadeira. Estou idoso, não preciso ir para a guerra. E aí lá em 2 Samuel 11, né, nós vamos ver que todo esse capítulo, ele vai dizer que Israel está em guerra com os amonitas, que são um terror. Então, na época da primavera, todo o exército saía à guerra, mas Davi não. Davi permaneceu em Jerusalém. E um dia lá no seu terraço, ele está muito tranquilo, e ele vê uma linda moça se banhando. E então ele olha a moça, se interessa pela moça, e ele manda mensageiros para perguntar qual era a identidade daquela moça que estava ali se banhando nua. E os mensageiros trazem a resposta. Olha, essa é a Batseba, a esposa do Urias, o Eteu. Urias era um grande guerreiro, um grande capitão da guarda, do exército de Israel, do exército de Davi. Urias era um homem fiel ao exército de Davi. Urias era amigo de Davi. E então disseram para ele: olha, essa mulher tem marido. Essa mulher pertence a um outro homem, do qual é seu amigo. E Davi deveria o quê? Passar régua, né? Falar: tudo bem, vamos esquecer esse assunto.
Mas Davi, na sua soberba e na sua arrogância, de que tinha tudo, e que nada nem ninguém dizia não a ele, porque ele era poderoso, então ele manda buscá-la. E ele se deita com esta mulher. E o mais interessante que poucas vezes eu escutei alguém dizer isto. Davi se deita com ela e a manda de volta para casa. Davi não queria casar com Batseba. Davi não queria namorar com a Batseba. Davi não queria um relacionamento. Davi não estava preocupado com Batseba, ok? Ele chama uma mulher que é casada, se deita com ela e despreocupadamente a envia de volta. Mas Deus, nosso Deus, tem seus planos. Lembre-se que a nossa vida é pública, né, gente? Tudo que a gente quer fazer escondido, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e Jesus olhando. Sempre tem uma galera de 3 nos olhando. E Deus exerceu sua misericórdia, seu zelo, seu cuidado com Batseba. Vamos ver? Batseba engravida uma vez, né, gente? Um dia só ela engravidou. E aí ela manda dizer para Davi, Davi, lembra? Estou grávida. Davi, na sua arrogância, na sua posição de rei, na sua posição de soberbo, de que nada poderia atrapalhar a vida dele. Nada, nenhuma pessoa. Davi parece que deixa de ser aquele homem segundo o coração de Deus, como muitas vezes eu e você deixamos de sermos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Porque achamos que temos o controle de tudo, que nada pode nos abalar, podemos fazer mal a alguém e nada vai acontecer, ninguém vai ver, como Caim. E aí então ele faz 1000 estratégias, vocês conhecem as estratégias que ele tenta trazer Urias para dormir com Batseba. Veja como ele não queria se casar com a Batseba. Ele tenta trazer o marido, olha, vai lá, sai da guerra, vai lá com a sua mulher. Urias disse, não, de forma nenhuma, como meus companheiros estão lá na guerra, como posso eu ir para minha casa, beber e comer e ainda me deitar com a minha mulher? Não. Urias era fiel a Davi, fiel ao exército, fiel à posição que ele tinha. Aí Davi, não deu certo, ele volta para a guerra. Aí Davi faz o quê? Joabe, coloca ele na linha de frente. Planeja matá-lo, não é? Preste bem atenção. Davi coloca para alguém matar Urias. E Urias morre na batalha. Em 2 Samuel 11, 26, após Batseba prantear a morte do marido, seu marido morreu, diz assim, quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ele esperou o período de luto, mandou trazê-la. Observe agora. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Ela se tornou uma das suas esposas. Aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, Davi trouxe porque disse assim, Batseba, vem, né? E teu marido morreu, agora vem, eu caso com você, tá tudo bem, você fica aí no meu harém aqui. E a gente, o filho de Urias
vão pensar que é filho de Urias, mas é meu. Eu vou me casar com você para dizer que o filho é meu. Tá tudo bem? Tudo bem? Tá tudo escondido, o meu pecado. Ninguém vai desconfiar. Mas Deus tem seus planos. Ele envia Natã. O autor de Hebreus fala assim pra gente, que antigamente Deus falava com as pessoas pelos seus profetas. Mas hoje ele fala conosco através do Filho. Ele fala conosco através da palavra de Deus. Amém? Nós hoje profetizamos a palavra de Deus e ela é viva e eficaz e ela transforma o nosso coração. Mas naquela época era necessário um profeta. E o profeta Natã vai até Davi em 2 Samuel 12, verso 12, e diz assim: então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, ele foi até o rei e disse: havia 2 homens de certa idade, um era rico, o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, chegou um visitante à casa do rico. E em vez de matar um dos seus animais, de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Uau, Davi ficou furioso com este homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Veja o que Davi está profetizando para ele mesmo. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha. Então Natã disse: ei, Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá, e se isso não bastasse, eu teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo horrível. Essa palavra desprezou a palavra de Deus, Deus vai falar 4 vezes nesse texto. Porque Davi desprezou a palavra de Deus. Quando você e eu desprezamos a palavra de Deus, nós tornamos ela sem importância, sem valor. Você está desprezando o próprio Deus. Você está desprezando a unção de amor, de compaixão e de misericórdia sobre a sua vida. Você está desprezando o sacrifício que ele fez na cruz, que nós nos lembramos aqui. E ele disse assim: você assassinou Urias. Davi poderia dizer: não fui eu que matei Urias, ele morreu lá. Ele morreu na batalha. Aí Deus fala assim: você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, do inimigo, e roubou a esposa dele. Natã disse: você matou, ainda com os nossos inimigos. Você entregou ele para os inimigos para ele morrer. Alguém que era amigo, alguém que era fiel, alguém que era guerreiro e que defendia a sua vida. E você entregou para morrer? Porque você desprezou a minha palavra, porque você me desprezou, Davi. Eu te dei tudo e daria muito mais. E nós muitas vezes somos assim, Deus quer nos dar muito mais e a gente despreza. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Então veja só, assim diz o Senhor: da sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei as suas mulheres diante de seus olhos.
E as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. O rei Davi, recebeu uma profecia muito boa, que seu herdeiro estabeleceria o trono. Mas pela sua arrogância e por ele ter desprezado a palavra de Deus, ele recebe aqui algo que as 4 ovelhinhas, que o próprio Davi disse, não, tem que restituir 4 ovelhas. 4 filhos de Davi morreram. O bebê da Batseba, Amnon, Adonias, Absalão. A morte entrou na casa de Davi. A divisão entrou na casa de Davi. Absalão abusa de sua filha Tamar. E esse mesmo Amnon, abusa de Tamar. E Absalão, então depois tem relações com as esposas ao ar livre, na frente de todos, com as esposas de Davi, conforme a profecia. Deus não relaxou para Davi. Deus não vai relaxar para mim e para você. Mas, mediante a essa profecia toda, que se realizou mesmo assim, Davi pediu perdão. Davi se arrepende. E no 13 de 2 Samuel 12, verso 13, ele diz: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, o seu filho morrerá. E depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Veja, Deus dizendo, com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. Davi jejuou 7 dias. No 7º dia a criança morreu, os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Davi percebeu que eles estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se. Então Davi levantou-se, diga. Do chão. Lavou-se. Perfumou-se. E trocou de roupa. E foi ao santuário. E adorou ao Senhor. Depois que ele voltou do palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comer. Sabe, queridos, todo o pecado tem consequências nas nossas vidas. Todo o pecado. Mas a misericórdia de Deus está sempre presente. Há consequências porque o Senhor quer que a gente seja transformado em imagem e semelhança dele. E o pecado, muitas vezes, aqui Davi poderia dizer, não, isso é demais para mim, como Caim disse. Isso é forte demais para mim. Porque para Caim também teve misericórdia. Deus também não deixou matar Caim. Lembra? Deus viu que Abel, aceitou o seu sacrifício. Não falou nada com Abel, não falou, puxa, legal, Abel, oi, gostei do seu oferta, do seu sacrifício. Não, Deus não precisou nem falar. Porque a vida de Abel foi abençoada. Ele morreu e foi para o Senhor. Agora, Caim, presta atenção, Caim. Deus chama a atenção minha e sua. Caim, presta atenção, não está legal, você está transtornado, você está cheio de ira. Olha, cuidado, Deus avisa. Deus manda um profeta, Deus avisa. Mas ele não quis saber. E então foi amaldiçoado. Então, o pecado tem consequência.
Mas junto com as consequências temos a misericórdia do Senhor, temos o favor de Deus, temos o cuidado de Deus, temos a mão de Deus sobre nós. Então, depois que ele jejuou 7 dias, porque ele disse, olha, seus servos ficaram perplexos, não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de se lamentar e voltou a comer. Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, chorei e jejuei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas, por que jejuar agora se ela morreu? Eu poderia fazê-la voltar? Tem coisa que morreu, morreu. Tem coisa que morreu, morreu. Eu não posso voltar quando morreu. Mas ele diz aqui algo interessante. Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Mais uma vez, Davi tem a esperança da vida eterna. Um dia eu vou estar com meu filho, com esta criança. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas não posso trazê-la de volta. Então, ele foi, ele levantou, morreu. Não tem mais jeito? Então, eu vou me levantar para o novo. Ele levantou-se do chão, diante do não de Deus. Deus falou, não, ela não vai viver essa criança. Esse menino não vai viver. Não tem para você jeito. É outro herdeiro. Então, ele levantou-se. Quando morreu algo na sua vida, você precisa se levantar. E ele, então, diz a palavra que ele se banha. Ele vai tomar um banho, ele vai se limpar de toda a sujeira do passado. Ele vai deixar o passado para trás. Ele vai trocar as vestes da dor. Ele vai trocar as vestes da derrota. Ele vai trocar as vestes do que não deu certo, da lamentação, da tristeza, do choro. E ele vai trocar essas vestes quando ele se lava. E ele ficou 7 dias orando, ele ficou adorando ao Senhor. Então ele começa a exalar um perfume diferente de adoração, um perfume diferente de esperança. Quando nós oramos, há um perfume sobre nós, há uma unção diferente, porque ele se entregou ao arrependimento verdadeiro nesses 7 dias. E ele então se levanta para viver o novo de Deus, o dia presente e o futuro, porque a criança já morreu, não tem o que fazer. Muitas vezes o casamento já morreu, a empresa já morreu, a amizade já morreu, o relacionamento já morreu, aquele negócio que eu ia fazer já morreu. Então eu preciso me levantar de novo para Deus, orar, trocar minhas vestes da tristeza, de que não deu certo, pôr vestes novas, me colocar sobre o novo de Deus e voltar a gerar. E olha só, a palavra diz, então Davi consolou Batseba, chamou, ei mulher, e ele diz assim no texto, olha que lindo no 24, não sei se está aí o 24, então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou mais uma vez. Deus é bom. E deu à luz a um filho, a quem Davi chamou Salomão. E a palavra diz, o Senhor amou a criança. E enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, que quer dizer amado do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Veja que coisa incrível, ele levantou, ele adorou, ele não ficou mais prostrado quando não tinha mais jeito, quando morreu. Tem algumas coisas que não tem mais jeito, tem algumas coisas que você não deve ficar insistindo, porque não tem mais o que fazer e entregar para Deus, mas você precisa se levantar, você precisa se trocar suas vestes. Trocar suas vestes é trocar a sua mentalidade de ficar vivendo o velho e viver o novo de Deus. O que o Senhor tem? Você não precisa ficar olhando a sua derrota naquilo que morreu, mas você tem que se concentrar naquilo que Deus está fazendo nascer. Não no que morreu. Não olhe a derrota, mas olhe o que está nascendo através de Deus. Porque Ele está dizendo, eu sou contigo para fazer o novo, eu sou a vida eterna, eu sou a vida em abundância. Então não fique olhando o que passou. Levante-se, troque as suas vestes. Tira aquela roupa do passado.
Tira aquela forma de você viver, tira aquela forma de você falar, tira aquela forma de você pensar, tira aquela forma de você sentir. Não despreze a palavra de Deus, mas olhe para a palavra de Deus, porque o Senhor está contigo, jamais nos deixa, jamais nos abandona, e a misericórdia dele é presente, como foi presente na vida de Davi. Amém? Amém. Há um recomeço, e é no recomeço que você tem que se concentrar. Quando você perdeu algumas coisas que morreram na sua vida, Deus não trouxe um recomeço? Você não chorou? Eu chorei. Eu chorei, ajoelhei, reclamei, murmurei, esperneei. Não deu. Morreu mesmo. Então tá, Jesus. Vou recomeçar. E o recomeço do novo nascer é a melhor coisa da vida. O recomeço é a melhor coisa da vida porque Deus fez corretamente. Com Batseba. Nós vamos ver aqui, é extraordinário, porque Davi, a partir do momento que ele troca as vestes, a partir do momento que ele se lava, a partir do momento que ele exala aquele perfume, o Espírito Santo está novamente movendo naquilo, e ele olha para Batseba diferente, como sua esposa. E Deus se agrada do casal. Aquilo que parecia perdido na vida de Batseba, ok? Deus mudou completamente a vida dela. Ela que quase não aparece, mas a misericórdia de Deus está sobre ela. Porque ele trouxe, deitou-se, colocou ela lá com as outras pessoas. Mas depois que ele se levanta do arrependimento, que Deus o torna novamente um homem segundo o seu coração, ele olha para Batseba e fala: mulher bonita, vem cá. E ele gera Salomão, o rei. A Batseba, gente, ficou esposa de um rei, rei Davi, mãe do rei Salomão, e uma das mães de Jesus. Deus colocou seu nome em capítulo 1 de Mateus, na genealogia. A mulher que era para ser desprezada, Deus trouxe dignidade e a colocou num plano de valor. Muitas vezes nos desprezam, muitas vezes nos desvalorizam, muitas vezes nos enganam, muitas vezes nos traem, muitas vezes mentem para nós. Mas Deus está vendo. E Ele está trabalhando. Amém? Então, meus queridos, não andemos em religiosidade, achando que a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, a não ser adorá-lo, a não ser obedecê-lo. Obedecer a palavra, não desprezar a palavra dele. Desprezar a palavra de Deus é não ter temor de Deus, porque Davi tinha tudo que ele precisava. De um dia para o outro, ele quase perdeu tudo que ele tinha. E ele perdeu, na verdade, a família. Porque a espada entrou, a divisão entrou, a desgraça entrou sobre a família dele. Você pode imaginar isso? Então nós precisamos ter uma coisa só, temor de Deus. Você não precisa fazer sacrifício, você não precisa sentir que a vida é pesada, você não se... por que eu tenho que fazer para Deus? Por que eu preciso fazer? Por que aconteceu isso? Por que eu tenho que fazer? Nada. Adore ao Senhor, levante-se, troque as suas vestes do passado, coloque vestes novas e espera do que Deus está fazendo. Espera no Senhor, porque Ele está fazendo, Ele está gerando algo na sua vida. Está gerando algo que vai nascer. Quando morreu algo, espera, porque vem o novo. Amém? Não firme na derrota, não firme na morte. Espera do que vai nascer. Amém? Porque Deus deseja o seu sucesso. Então, Davi não foi morto por causa da cruz. Porque a cruz já estava na vida de Davi. Pelo pecado, Natan diz, você não vai morrer. Porque você merecia a morte. O salário do pecado é a...
mas você não vai morrer. Porém, vai acontecer isso na sua família e não vai ser fácil. Mas Davi se arrependeu. 3 coisas do seu arrependimento. 3 coisas para você se arrepender. Reconheça o seu erro diante de Deus. Eu reconheço. Eu pequei. 2, se constrange. Se humilhe. Se humilhe dizendo, eu sei, Pai, que eu não sou nada. Eu posso ter o mundo na minha vida, mas eu não sou nada. Se não for a sua misericórdia, se não for o teu amor, se não for a tua vida. Por isso eu me constranjo de que eu errei. Eu me constranjo do que eu pequei. Eu peguei lá a cordeirinha, Davi, e devolvi para o marido. Eu coloquei o meu amigo para morrer, porque eu traí meu amigo. Eu traí meu amigo. Eu traí meu esposo, eu traí minha esposa. Eu traí minha namorada. Eu traí meu amigo. Me perdoa, porque eu reconheço o erro que eu fiz. Eu reconheço. Tem misericórdia. E o arrependimento demonstra mudança de pensamento e mudança de atitude. Quando você muda a sua atitude, é porque você se arrependeu. Porque não adianta nada a gente pedir perdão para Deus, perdoa, e continuar com a mesma vida. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falei, você não vai ser reconhecido pelas dores que você passou. Né? Ah, fulano de tal, ex-traficante, ex-presidiário, ex-não sei o quê, ex-corrupto. As pessoas vão olhar para aquilo que você é hoje. Que você se arrependeu, você orou, pediu perdão, se levantou e é nova criatura. Amém? Porque quando olho para você, eu nem imagino o que você passou, mas eu vejo uma nova criatura. Eu olho para você, eu falo, uau, que mulher de Deus, uau, que homem de Deus, uau. Não importa o que você passou, não importa o que morreu. Deus sabe a sua dor, mas Deus quer que você seja nova criatura daquilo que Ele está fazendo novo na sua vida. Amém? O que passou, passou, Ele está curando, Ele está fazendo coisas novas. Levante-se, levante-se, adore, se lave. Amém? Vocês estão com fome? Tomaram café? Ok. Foram numa festa ontem. Tá tendo balada na vila? Não? Aposto que estavam lá. Ah, ok. Show dos travesseiros, muito bom. Querido, quem nós somos diante dos nãos? Quem você é diante do não? É o que eu te pergunto para finalizar. Quem você é diante do não, de um sonho? Do não, de um relacionamento? Diante da morte de uma empresa, de um casamento, de um projeto, de um emprego, da morte de uma pessoa mesmo, uma morte de alguém na sua família. Quem você é diante de Deus, diante do não de Deus? Você vai se manter prostrado ou vai se levantar? Ou vai adorar? Ou vai trocar suas vestes? Você vai fluir ou vai ficar represado, paralisado, sem cumprir o seu propósito? Porque Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, porque o não de Deus é para um propósito maior de coisas eternas, não transitórias. Deus tem propósito na sua vida para coisas eternas e não transitórias. Então, os nãos na sua vida, os nãos de Deus, são benéficos. Transformam, te fortalecem, te fazem gerador. Gerar, você começa a gerar. Então, tire os olhos do que morreu, volte a adorar. Amém?
Passe a sonhar e olhar o futuro, porque é assim que nós verdadeiramente devemos ficar. Vamos ficar de pé para orar? Amém, Senhor. Obrigada por essa palavra, Senhor. Não importa quantas pessoas nos feriram, ou quantas pessoas nos abandonaram, ou quantas pessoas nos enganaram, Senhor. Nós hoje queremos estar aqui, Senhor, para trocar as nossas vestes. A vestes de luto, a vestes de tristeza, trocar as nossas vestes de desânimo, trocar as nossas vestes de desesperança, Senhor, porque nós trocamos aqui em adoração ao Senhor nesta manhã que nós adoramos, porque só o Senhor é digno, Senhor, de adoração, de louvor, porque o Senhor é santo. E a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e nós temos temor de Ti para não desprezá-la, não desprezar a Sua correção, não desprezar o Seu não desprezar, Senhor, muitas vezes, quando o Senhor nos paralisa para conversar conosco, para nos ensinar, para nos orientar, nos redirecionar. Senhor, não nos faz aqueles que nós ficamos olhando, Senhor, para a derrota. Nós queremos olhar para aquilo que está nascendo nas nossas vidas, no novo que o Senhor está fazendo. O Senhor foi para a cruz e aparentemente tudo tinha acabado. Os discípulos acharam que tudo tinha acabado. Mas o Senhor estava fazendo algo novo e eterno. Senhor, que a gente possa ter essa força em Ti, adorá-lo, ter a coragem, Senhor, de enfrentar muitas vezes os nãos, de enfrentar as nossas lutas, de enfrentar as nossas batalhas contigo, crendo que o Senhor é misericordioso, crendo que o Senhor está conosco. Sabe, queridos, Satanás pode até nos abater. Satanás pode, muitas vezes, nos machucar. Mas é Jesus que nos levanta. É Jesus que nos levanta e envergonha Satanás. Porque Deus não se relaciona com a nossa dor. Ele se relaciona conosco para sermos valentes, corajosos, firmes. E não ficarmos prostrados na nossa dor. Deus fala, levante-se diante da adversidade. Levante-se diante do não. Levante-se diante da dor. Porque eu tenho coisas grandes e firmes para você que você não sabe. Os meus pensamentos são muito maiores que os seus. São muito melhores do que os seus. Então seja forte e corajoso. E não se intimide com a situação, com as circunstâncias. Não se intimide, porque eu estou trabalhando a seu favor e a misericórdia de Deus nos alcança. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Louvado seja. Nos fortalece, nos encoraja, nos envia, Senhor, esta semana, Senhor, fortalecidos no Teu poder. Inabaláveis no Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que não há derrota que o Senhor não possa, Senhor, mudar. Não há derrota, Senhor, que o Senhor não possa fazer, gerar algo novo. Deus que traz existência que não existe, para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Vão alegres, tenham uma excelente semana. Alegrem-se em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.